Olá pessoal, tudo bem? O meu amigo me falou, a Olimpíada é uma festa pagã. Então eu respondi para ele, cara, as Olimpíadas estão cheias de simbolismo cristão. Você quer saber o que há de cristão nas Olimpíadas? Então assista esse vídeo até o final que você irá descobrir. Sabe o que seria legal depois dessa introdução? Uma vinheta. Mas como eu não tenho vinheta, vamos pro vídeo. As Olimpíadas, elas nascem na Grécia. E já que estamos falando de Grécia e de Olimpíada, deixa eu te falar então de algumas palavras que eram recorrentes no pensamento grego daquela época. Existia uma linha de pensadores na Grécia que quando eles queriam falar de todo este universo que existe, eles utilizavam 3 palavras para se referir a ele. A primeira palavra é teion. E teion significa aquilo que é maior, aquilo que é transcendente, aquilo que é divino. A segunda palavra é cosmo. Cosmo é uma palavra que é contrária a caos. Caos é desordem. E cosmo é aquilo que é organizado. A terceira palavra é logos. Logos significa aquilo que é lógico, aquilo que é racional, aquilo que nos permite conhecer. E a tradução de logos é justamente palavra ou verbo. Em resumo, esse universo que é teion, transcendente, e cosmos, organizado, só pode ser conhecido por causa do logos, que é racional ou lógico. E esta era a linha de raciocínio de alguns gregos da época. Quando o apóstolo João, que era discípulo de Cristo, escreve o seu livro, que é o Evangelho de João, ele começa o seu livro dizendo assim: pessoal, vocês sabem esse logos? Essa coisa que faz com que a gente consiga compreender esse transcendente, que faz com que a gente compreenda o universo? Então, sabe este logos? O que vocês chamam de logos, eu chamo de Jesus. E ele começa o seu livro dizendo assim: no princípio era o logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ou seja, João pega um elemento da cultura grega e mostra que este elemento, que era do cotidiano daquelas pessoas, apontava para o Cristo. A mesma coisa faz Paulo quando estava em Atenas. Então Paulo, andando por aquela cidade, ele está olhando de um lado para o outro, e de repente ele vê algo dentro da cultura daquelas pessoas. Um altar erguido ao Deus desconhecido. Sabe o que Paulo faz? Ele chega e fala: pessoal, chega aí. Vocês estão vendo esse altar aqui ao Deus desconhecido? Este Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu prego. E o nome dele é Jesus. Para que você possa comunicar algo bem a alguém, você precisa falar de algo que as pessoas entendam. Ou seja, você precisa se fazer claro. Que princípio então que está sendo seguido aqui? Os escritores bíblicos, tanto Paulo quanto João, eles pegavam os elementos do dia a dia daquelas pessoas, os elementos que faziam parte da cultura das pessoas que estavam ao seu redor, e usavam estes mesmos elementos para apresentar Cristo às pessoas. Foi exatamente isso que Cristo fez com Pedro, quando disse para ele: segue-me e eu vou fazer de você um pescador de homens. Todo mundo sabe que Pedro era pescador. E quando Jesus fala: eu vou fazer com que você seja um pescador de homens, a ideia que Cristo queria dizer era: Pedro, está entendendo para que eu estou te chamando? Pescador de homens. Os elementos da cultura apontam para Cristo ou para o cristianismo. E agora, o que nas Olimpíadas nós podemos ver que aponta para Cristo? Em primeiro lugar, nós vemos nas Olimpíadas algo chamado de superação. A cada nova edição das Olimpíadas, nós podemos observar que recordes e mais recordes são quebrados. E superação é um tema-chave no cristianismo. Já repararam que as escrituras sempre nos chamam para superarmos os obstáculos? Superar o pecado, superar o medo, superar um vício. Tem um texto bíblico que fala da seguinte forma: vocês ainda não combateram até o sangue lutando contra o pecado. O que esse escritor bíblico quer dizer é: vocês precisam se superar, vocês precisam vencer este obstáculo. Outra coisa que as Olimpíadas falam é de vitória, não é mesmo? E o cristianismo prega as maiores vitórias de todas: a vitória de Cristo contra o pecado. O cristianismo prega a vitória de Cristo contra a morte. O cristianismo prega a vitória de Cristo contra o diabo. Outra coisa que as Olimpíadas falam é de companheirismo e união. Vocês conhecem outra coisa que una tanto as pessoas como os Jogos Olímpicos? Só para que vocês possam ter uma ideia, na Grécia Antiga era considerado um pecado entrar nos locais onde estavam acontecendo os Jogos Olímpicos se você estivesse armado. Uma prova disso são os próprios auros olímpicos, que simbolizam a união entre os povos. E é isso que diz o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora, todo esse simbolismo olímpico, toda esta união, gira em torno de uma coisa. E sabe do que é? Gira em torno do fogo. O fogo, ele une as pessoas. E diga-se de passagem, as melhores histórias são contadas perto do fogo.
Na Roma Antiga, há mais de 2000 anos atrás, era costume o chefe da família acender o fogo e fazer com que todos seus familiares se reunissem ali para contar histórias e conversarem. O fogo era acendido na lareira, e é daí que vem a palavra lar. Um lar só é lar se tiver fogo. E o chefe da família nunca poderia deixar esse fogo apagar. O fogo só poderia ser apagado quando todo mundo daquela família tivesse morrido. Sabe aquele lar que não tem vida? Sabe aquele lar que não tem união? Às vezes o que está faltando nele é um pouco de fogo, um pouco de calor humano, um pouco de abraço, um pouco de compreensão. Mas daí agora talvez você pergunte, e de onde veio o fogo? Segundo os gregos, o fogo vem de Prometeu. Prometeu era um titã que gostava tanto da humanidade e por conta disso ele rouba o fogo do Monte Olimpo e traz para os homens. E por conta disso ele foi castigado e muito por Zeus. Este elemento, fogo das Olimpíadas, fogo da lareira, fogo da mitologia grega, na verdade quem prometeu o fogo não foi o Prometeu da mitologia grega, mas quem prometeu o fogo foi Jesus. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz assim: E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E em Atos dos Apóstolos, nós vemos aí o cumprimento dessa promessa, quando diz que os discípulos estavam reunidos todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E as pessoas que estavam ali viram como que fogo pousando sobre cada um dos discípulos que ali estavam. E todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando os discípulos, inflamados pelo fogo, começam a falar das grandezas de Deus, todas as pessoas que estavam ao redor se aproximam para saber o que é que estava acontecendo. E estas palavras inflamadas pelo fogo que Pedro prega, chega até aquelas pessoas. E daquelas pessoas chega até Paulo. E de Paulo chega até os dias de hoje. Nas Olimpíadas, dezenas de pessoas que não estavam no mesmo espírito tentaram apagar a tocha olímpica. Da mesma forma, dezenas de milhares de pessoas tentam apagar o fogo do cristianismo. Então, com as Olimpíadas, o que eu entendo é como que se Deus estivesse dizendo para nós: enquanto o meu fogo estiver com vocês, não vai faltar união. Enquanto o meu fogo estiver com vocês, não vai faltar companheirismo. E enquanto o meu fogo estiver com vocês, não vai faltar esperança de que cesse as guerras e reine a paz. Sabe, eu não sei com que olhos você vê o mundo. Você pode escolher ver o diabo nos pokémons, você pode escolher ver pecado em estar com seus amigos que não são cristãos, você pode escolher ver paganismo em coisas que também não são cristãs, mas eu prefiro ver as coisas com os olhos que me permitam ver Cristo em tudo. Eu não consigo conceber um mundo onde Jesus Cristo é o Senhor, mas Ele não tem domínio de nada, porque ou todas as coisas são do mal, ou todas as coisas são do diabo. Como eu já falei no último vídeo, eu prefiro ficar com o Salmo 24 que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. As coisas dependem muito da forma como você quer enxergar as coisas. Os escritores bíblicos, eles enxergavam a cultura humana como uma oportunidade de, por meio dessa cultura, apresentar Cristo para as pessoas. E você? Como quer enxergar o mundo? Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por você que me escutou até agora. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like legal. Se você quiser fazer um comentário, quer seja positivo ou negativo, está aberto o espaço aqui embaixo para que você possa comentar. E uma última coisa. Pessoal, eu quero fazer um sorteio de um livro que eu escrevi quando chegar a 250 inscritos. O livro é este: Sedentos por Mais de Tua Glória, A Fenda da Rocha. Tem aqui na quarta capa um trechinho que eu quero ler para vocês e diz assim: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem totalmente consagrado a Ele. Ao ouvir estas palavras, o evangelista norte-americano Moody resolveu entregar-se por completo ao Senhor. E como resultado, viu milhares de pessoas em seu tempo sendo transformadas por Cristo. Esta geração ainda precisa ver a manifestação desta glória. Mas para que isto possa acontecer, alguém precisa se colocar na posição. E esta posição é A Fenda da Rocha. Eu quero fazer o sorteio deste livro, mas o sorteio eu vou fazer quando tiver 250 inscritos no canal. E é aí que eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e coloca no comentário: eu quero ganhar o livro. E não é só um, são 2 livros. Um será para você e outro para que você possa dar para a pessoa que você quiser. Ok? Então, se você não é inscrito, ajuda o nosso trabalho, se inscreve e fique torcendo. Ok?
Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter me assistido até agora e até a próxima!